Olá, eu sou o Rodrigo, sou especialista em reformas e arquitetura de interiores. Algumas pessoas me perguntam por que a acessibilidade é tão pouco difundida e praticada aqui no Brasil. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Pessoas com deficiência enfrentam vários problemas todos os dias. E isso acontece quando um cadeirante vai fazer compras numa loja e esta não possui rampa de acesso. Quando uma pessoa cega vai a um restaurante e não possui um cardápio escrito em braille. Ou mesmo quando uma pessoa surda vai se comunicar com um comerciante e ela não entende a língua de sinais. A luta dessas pessoas por acessibilidade é constante, mesmo existindo diversas leis que garantem o direito dessas pessoas. A Constituição Brasileira de 1988 garante o direito de pessoas com acessibilidade e visa a inclusão dessas pessoas. E foi a partir dela que surgiu diversas leis e normas que visam garantir a acessibilidade, como a Lei de Cotas, que visa a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ou a NBR 9040, que visa a projeção e a criação de espaços direcionados para pessoas com mobilidade reduzida. Mas você sabe qual a diferença entre acessibilidade e inclusão? Inclusão é o conjunto de ações que combatem a exclusão da vida em sociedade causadas pelas diferenças, ou seja, oportunidades iguais a todos de acesso e serviço. Já a acessibilidade se refere à possibilidade de acesso, condição e utilização com segurança e autonomia por espaços públicos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com o censo de 2010, quase 46 milhões de brasileiros entrevistados, ou seja, 24% da população do país, declarou ter dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar e subir degraus. A conscientização que as pessoas com deficiência enfrentam é relativamente recente. Por isso a acessibilidade é tão pouco difundida. Será que dá para falar de igualdade ou inclusão se um cadeirante precisa de ajuda para entrar em algum lugar? Ou se o cadeirante precisa de ajuda para subir em um transporte que não está acessível? Lembro-me de uma história que me deixou intrigado, pois um cadeirante esperava em um ponto de ônibus por um transporte público e o motorista avistou o cadeirante e simplesmente passou por ele e não parou o ônibus. Será que dá para falar de acessibilidade ou inclusão se um deficiente visual precisa ser carregado para caminhar em uma rua esta que se encontra tão degradada que fica difícil caminhar com segurança? A acessibilidade é um problema para pessoas com deficiência em todo o país. E apesar da legislação brasileira ser excelente sobre esse tema, ainda faltam muitos lugares e estabelecimentos a abrir as portas e pensarem na inclusão. Falta acessibilidade nos transportes, nos prédios públicos e privados, nos hospitais, restaurantes, hotéis e principalmente nas ruas. E isso tudo fere o direito garantido de ir e vir. Respeitar as pessoas com deficiência é ter o cuidado para que elas não sejam excluídas do nosso convívio. E a acessibilidade faz parte desse respeito. Ela significa dar acesso aos mesmos bens e serviços aos demais cidadãos. E só através da acessibilidade incluiremos todos os cidadãos nos mais diversos espaços, alcançando a tão sonhada igualdade.